Colocar lembrete no celular, espalhar bilhetinhos pela casa, anotar na agenda e até mesmo nas mãos são algumas formas de impedir esquecimentos cotidianos, que são, atualmente, cada vez mais comuns. Afinal, quem nunca se esqueceu se apagou ou não as luzes de casa? Ou o que comeu no café da manhã? E você, o que costuma esquecer? O celular, as chaves, se eu fechei a porta antes de sair de casa. Onde estão os meus óculos, onde coloquei minha pinça. Desde hora até o que eu tenho que fazer. Coisas usuais, por exemplo, cartão do banco, algum material de trabalho. É o nome das pessoas principalmente, quando às vezes eu encontro uma pessoa que eu não vejo há um tempão e na hora assim eu esqueço o nome dela e só vou lembrar à noite, depois. Muitas vezes essa queixa de memória em pessoas jovens se dá por conta de outros fatos que interferem na gravação da memória. Quando nós passamos por uma determinada situação, aquela memória leva um tempo para se fixar. A memória de longa duração ela leva em torno de 6 horas para se estabelecer. Então, pessoas que estejam ansiosas, estressadas, deprimidas, ou, ao contrário, com um humor muito exaltado, ou se estiverem sonolentas, cansadas, isso exerce um efeito negativo sobre a fixação da memória, de tal forma que a pessoa começa a se queixar de falta de memória, muitas vezes acha que tem uma enfermidade. Bastaria ela descansar, estar com o nível de vigília normal, o nível de ansiedade adequado, e aí isso se corrige. Existem 3 tipos de memória: a de trabalho, a de curta e a de longa duração. A memória de trabalho não cria registro e dura normalmente menos de 1 minuto. As memórias de curta e longa duração são criadas a partir de mecanismos neuronais e podem ser acessadas posteriormente. O professor Jano Souza ensina algumas dicas para manter a memória funcionando e adverte sobre alguns erros. Medicamentos para memória não funcionam, exceto para quem já tem uma doença que cursa com perda de memória. Mas nós podemos fazer algumas coisas que ajudam a gente a guardar melhor as informações. Nós falamos, por exemplo, da memória de curta duração e de longa duração. Então, a memória de longa duração ela leva 6 horas para se estabelecer. Se nós tivermos o hábito de reforçarmos a memória, a gente memoriza melhor. Então, a gente estudou uma coisa agora, estuda daqui a algumas horas novamente aquele assunto, faz uma revisão, isso ajuda a fixar a informação. Existem muitos estudos mostrando que alguns hábitos são bons para nós preservarmos a memória ao longo do tempo e para nós diminuirmos a chance de termos doenças que cursam com perda de memória. Uma delas é a atividade física, outra é nós termos vida social saudável, nós temos relacionamentos sociais. A outra é se nós tivermos algum fator de risco, a doença vascular, nós tratarmos isso adequadamente, termos alimentação adequada. Vejam que esses elementos são importantes. E vida mental, né? Temos atividade mental, buscarmos estar sempre ativos mentalmente, porque é como acontece com outros órgãos. Se nós não utilizamos, algumas funções vão sendo suprimidas. Isso no cérebro vale mais do que para qualquer outro órgão. A função faz com que a estrutura persista funcionando. É muito comum que pequenos esquecimentos diários sejam erroneamente relacionados com o desenvolvimento de doenças degenerativas de memória. Entretanto, nas doenças de memória, o paciente não consegue se lembrar do que esqueceu dentro de um período de 24 horas. É o caso da demência de Alzheimer. Seu diagnóstico é de difícil confirmação. O único exame que comprova a doença só pode ser realizado após a morte do paciente. Em vida, a identificação do Alzheimer é clínica, feita através de exames de sangue e imagem, que apenas excluem a possibilidade de outras doenças. A doutora Yolanda Boechat explica que, além do difícil diagnóstico, o tratamento não envolve apenas o uso de medicamentos, mas também o apoio familiar. O tratamento, na verdade, ele tem duas partes, né? Tem o tratamento que você faz medicamentoso e o não medicamentoso. O tratamento medicamentoso, basicamente, o Ministério da Saúde libera 3 medicações que você pode utilizar na demência de Alzheimer. Tá? Aí esse tratamento vai depender da adaptação de cada paciente para você escolher a medicação. As medicações
Além dessas, são as medicações que fazem o controle dos sintomas comportamentais, né? Então, a gente, por exemplo, paciente agitado, a gente tem que tratar, né? E existe o tratamento não medicamentoso, que é o grande tratamento que a gente acha para demência. Por quê? É através do tratamento medicamentoso não medicamentoso que o paciente se mantém ativo. Então, é o grupo terapêutico que a gente faz, né? É a orientação do familiar para poder manter ele em atividade em casa, é trazer a família para se apoiar o familiar que está cuidando. Denise Vieira é filha de uma paciente de Alzheimer. Sua mãe, Odete, foi diagnosticada há 10 anos. Ela falou um pouco sobre as dificuldades emocionais de lidar com o paciente dessa doença. Tá mais fácil, já estou mais acostumada, mas no começo foi muito difícil. Eu chorava muito quando eu via aquela pessoa que tinha lutado tanto, tinha sido uma guerreira e que, né, sempre deu suporte a nós todos. E hoje não lembrava de nada, totalmente dependente, não sabia onde estava, como ela ainda diz, eu quero ir para minha casa, que não é minha casa, eu não tenho ninguém, eu não tenho filho, eu nunca tive mãe. E aí isso é muito triste a gente conviver com isso. Mas a gente vai se acostumando, hoje já não machuca tanto, já estou mais acostumada.